Olá, amigos. Estamos de volta com mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele é nosso velho amigo e companheiro, orador e escritor espírita. Faz um trabalho extraordinário, principalmente durante a pandemia. Ele manteve acesa a chama do cristianismo, da evangelização, da espiritualização. Estamos aqui hoje em nosso estúdio com Orson Carrara. Sidney, que satisfação, queridos telespectadores. O programa Despertar é uma oportunidade valiosa de falar sobre esse tesouro incomparável que é a doutrina espírita. Orson Carrara, além de orador, ele é escritor. Está com 22 livros prontos e já trabalhando em mais obras. Ele é casado, natural de Mineiros do Tietê, atualmente reside em Matão e de lá ele irradia para o mundo e fora do mundo. Orson, é verdade que você já esteve na África? Sim, Sidney, tivemos a oportunidade de estar na África em 3 países. Estivemos em Angola, Moçambique e África do Sul. Foi uma experiência extraordinária, faz mais de 15 anos isso. Muito bom. Orson tem 2 filhos e 3 netos. 3 netos? É o contrário, são 3 filhos e 2 netos. E 2 netos, muito bem. Hoje o Orson vai falar conosco sobre o advento do Espiritismo. Você que não é espírita, convém não desligar a TV, porquanto ele nos traz notícias muito interessantes, não somente sobre a doutrina espírita, mas sobre a civilização, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias da época em que surgiu o Espiritismo. Orson, aconteceu alguma coisa de diferente com o planeta Terra, com o mundo civilizado, a partir do momento em que surgiu o Espiritismo em 1857? Pois é, Sidney. A doutrina espírita foi precedida pela vinda de Moisés, que trouxe os 10 mandamentos. Moisés foi um legislador, proibiu muitas coisas porque foi uma época de muita ignorância. Depois veio o próprio Cristo, pessoalmente encarnou-se entre nós para apresentar as leis divinas realmente com toda a grandeza e generosidade das leis de Deus. Mas ele não foi compreendido em sua época, também era uma época de ignorância, uma época sem nenhum conforto material. E depois surge a doutrina espírita, organizada didaticamente pelo professor Hipólito Leão Denis Arrivaio. Mas também a vida dele não foi fácil, né, Orson? Nada fácil. Enfrentou muitas críticas, muitas incompreensões, perseguições, mas o mais interessante disso tudo é que Allan Kardec não inventou o Espiritismo, como pensam alguns. Ele não fundou o Espiritismo. Mas recentemente eu vi uma notícia de que Kardec é o pai do Espiritismo. Não, não é o pai do Espiritismo. Ele apenas organizou didaticamente os ensinos trazidos pelos Espíritos. Dedicou-se a observar os fenômenos e principalmente a comparar os ensinos trazidos por diferentes autores espirituais e recebidos por diferentes médiuns desconhecidos entre si. Naquele tempo não tinha o WhatsApp, Sidney. Então ele organizou os ensinos e pôde notar a lógica, a comparação, a identidade e a conexão que havia entre eles, publicando, pois, o Livro dos Espíritos, como você disse, em 1857. Este fato, Sidney, mudou a história do pensamento humano. Porque antes vivíamos naquelas inconsequências, naquelas dúvidas, angústias. Quem sou eu, afinal de contas? Mas tinha um problema mais sério. Antes mesmo das dúvidas filosóficas dos materialistas, tinha aquela preocupação das pessoas em relação à recente Inquisição. O pessoal estava descrente da religião. Descrente da religião porque a religião era sempre usada com outros interesses. Havia um medo, inclusive, havia a mentalidade do inferno, do diabo, havia a mentalidade do castigo, das penas eternas. Allan Kardec, com a observação metódica de um observador, de um homem acostumado a raciocinar, mostrou para nós, filosoficamente, doutrinariamente, culturalmente, historicamente, que isso não tem cabimento, não condiz com a nossa condição de filhos de Deus.
Então, o advento do Espiritismo, ou o surgimento do Espiritismo, alterou a maneira de encarar a vida, para entender o que é a vida, qual a finalidade de viver, por que estamos aqui e para onde vou. Mas ele não trouxe uma nova religião. Ele apenas aproveitou os ensinamentos do Cristo, principalmente a parte moral, e ele até demorou um pouco para soltar um livro específico sobre religião. Foram 7 anos para depois falar um pouco de religião. Primeiro, por que essa demora? Segundo, eu estou certo em afirmar que ele simplesmente veio trazer a revivescência do cristianismo? Você está absolutamente correto, porque ele pôde estudar as religiões e seus fundamentos. A religião era encarada como algo imposto, estabelecido e repleto de rituais, de misticismo, de coisas que não condizem. A religião é, antes de tudo, a conexão da criatura com Deus. E isto o Espiritismo mostra de maneira abrangente. Então, realmente, ele pôde reviver esses conceitos antes apresentados por Jesus. E verdadeiramente a religião era mal compreendida. Então não havia como aceitar, havia uma incongruência entre a ciência e a religião. Allan Kardec aproximou a ciência da religião e mostrou a possibilidade dessa aproximação. Mostrou que elas não eram incompatíveis. Exatamente isso. Fique aí, retornaremos já com o nosso programa Despertar. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para o programa Despertar de hoje. Estamos recebendo mais uma vez Orson Carrara. Ele é natural de Mineiros do Tietê, está atualmente na cidade de Matão. E de lá ele irradia para o Brasil e fora do Brasil. Eu estou perguntando a ele que movimento é esse que aconteceu no século XIX, que, segundo informações dele, modificou a cara do mundo. Orson, no bloco anterior, eu lhe fiz uma pergunta, vou repeti-la, queria que você esclarecesse melhor. E depois eu quero falar um pouco sobre o professor Rivaio. Por que a doutrina espírita demorou tanto para falar em religião? Porque no começo ele falava sobre o aspecto experimental, que foi o início com as chamadas mesas girantes que pulavam, saltavam, escreviam. E também sobre o aspecto filosófico, talvez, na minha opinião, o mais importante da doutrina, que responde às nossas perquisições filosóficas. Mas sobre religião, Orson, por que não se falou assim, logo de início, sobre religião? Pois é, o Livro dos Espíritos surgiu em 1857. Depois, o terceiro livro da obra, que é exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo, surgiu em 1864, 7 anos de distância. É que havia necessidade de preparar o terreno, amadurecer a compreensão dos princípios espíritas, para que depois a religião, esta conexão, religião que antes era confundida com um Deus vingativo, religião que era confundida com castigo e punição e céu e... Então, Allan Kardec esperou que a questão filosófica amadurecesse para então entrar na parte moral. E a parte moral utilizando-se das máximas morais de Jesus. Então, o pessoal, na época, estava pensando que vinha mais um credo com
todas aquelas incursões e conveniências pessoais, pessoas que estavam tentando vender o céu e coisas assim, é mais ou menos isso? É exatamente isso. Havia uma exploração, uma mentalidade de que a religião, se surgisse outra, seria apenas mais uma a somar-se nesse universo de crenças diferentes, de interpretações. O Espiritismo como religião é a religação de Deus, da pessoa com o Criador, fazendo compreender o que é o Criador, afinal de contas. É uma pessoa? É um homem velho sentado numa cadeira que dá ordens e fica punindo um e outro? Não. Deus não é uma pessoa. Deus é inteligência suprema do universo. Ele não tem o formato humano. Não tem mão, não tem nariz, não tem boca, não tem ouvido, não tem a formatação humana. Esta formatação humana é uma necessidade do nosso estágio. Agora, Deus é o Criador. Como entender o Criador? A doutrina espírita oferece esse material, Sidney. Eu gostei que você falasse isso, porque nós temos essa mania de fazer essa concepção antropomórfica de Deus, né? Ô, Orson, mas insistindo neste ponto, o Espiritismo não trouxe uma nova religião. Ele simplesmente trouxe de volta os valores esquecidos, os valores morais que estavam relegados a um plano secundário. As pessoas não mais vivenciavam. Aliás, ainda hoje nós temos dificuldade para isso. Mas naquela época, muito mais ainda, né? Muito mais, porque não havia o entendimento. A moral, ela inclui a ética, o bom proceder, a honestidade, a fé, a constância, o respeito. Isto é a moralidade em todo o seu aspecto abrangente, que pode ser detalhado naturalmente. E a religião nos liga a esses valores considerando a nossa origem, filhos do Criador Supremo. Então, esses valores estavam esquecidos. Allan Kardec vai utilizar-se das máximas morais de Jesus. Ora, Jesus veio apresentar esse pai de amor aos filhos. Jesus veio apresentar este amor que Deus dedica às suas criaturas. Então, confundia-se a religião com posturas, com gestos, com oferendas. O Criador não precisa de nada disso. O Criador quer que os seus filhos evoluam, estabeleceu as leis. E essas leis nós viemos a conhecer através, principalmente, da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, Sidney e amigos que nos ouvem, é uma síntese das leis divinas. Não foi inventado, não foi criado, não foi imaginado por Allan Kardec. São leis naturais. Leis naturais que estão ali e que foram sendo desvendadas gradativamente. Antes do Espiritismo, eram confundidas. Com o Espiritismo, aclarou-se o raciocínio. Se nós pensarmos na reencarnação, na mediunidade, na pluralidade dos mundos habitados, a própria existência de Deus, tudo isso é perfeitamente entendível à luz do Espiritismo. E o melhor, né, Sidney? Esses princípios espíritas, imortalidade da Deus, imortalidade, reencarnação, mediunidade, mundos habitados, tudo isso é embasado no Evangelho do Cristo. Se nós tirarmos o Cristo do Espiritismo, ele será uma bela teoria, muito racional, mas perde a essência, perde o sabor, perde o gosto. O que dá realmente vida ao Espiritismo é a presença do Cristo. Tanto é que Allan Kardec chegou a afirmar, Sidney, numa de suas palestras, imagine o Allan Kardec fazendo palestras, eu ia me esconder embaixo da mesa, mas ele falou numa palestra que a alma do Espiritismo é a caridade. Imagine você a abrangência disso. Caridade que não era bem compreendida. A caridade era compreendida como uma esmola, a doação de coisas, mas a caridade está além da doação de coisas. Ela está no gesto, no sorriso, na expressão, no abraço, no estímulo, na presença que conforta. Maravilha. Nós estamos um tempinho ainda nesse bloco e eu queria que você respondesse a chamada que eu fiz no bloco anterior. Quem era o professor Rivaio? Na internet, muita gente confunde-o como um oportunista. Alguns falam que ele falava várias línguas e que ele, inclusive, era de origem protestante. O que tem de verdade em tudo isso, Orson? Pois é, Allan Kardec foi um grande educador, perfeitamente respeitado em seu círculo próprio da profissão. No começo ele chamava-se só Rivaio, né? Nasceu com o nome Rivaio,
até 1857. Dizem, inclusive, que ele recebeu 2 certidões de nascimento, né? Uma de 1804 e outra de 1857. Foi bom você citar o ano de 1804, até para situar o telespectador, né? O menino Hippolyte Léon Denisard Rivaio nasceu no dia 3 de outubro de 1804. E ele nasceu, por engano, em Lyon, né? Porque a mãe estava lá numa casa de águas, não foi isso? Isso mesmo. E o pai estava, inclusive, em Paris. Parece que ele não ia nascer tão logo, né? Pois é. Mas ele se tornou um grande educador. Publicou vários livros na área de sua profissão, a ponto do governo francês utilizar os seus livros no ensino público do país. Mas a partir de 1850, quando ele toma contato com os fenômenos produzidos pelos espíritos e vai se dedicar a essa pesquisa, que ele resistiu de início, ele era incrédulo quanto a isso, ele adota o pseudônimo de Allan Kardec. Veja a grandeza deste homem. Para separar as sua duas vida. Fases. A fase que ele já tinha um certo renome, isso, daquela nova que era desconhecida. E um detalhe que talvez muita gente não saiba. A partir da adoção do pseudônimo de Allan Kardec, que era o seu pseudônimo do antigo professor respeitado de sua época no meio acadêmico, no meio profissional da educação, os seus colegas de educação passaram a desprezá-lo. Porque o Hippolyte deve ter enlouquecido, entre aspas, mexendo com espíritos. Quer dizer, ele foi relegado ao abandono porque o consideraram louco ou o consideraram em desequilíbrio mental. Mas agora nem tanto, mas nós tivemos problemas aqui. Um companheiro religioso que passava aqui na frente do centro, ele parava a procissão e dizia: vá de retro, Satanás, como se aqui morasse o diabo. Acho que o diabo mudou de profissão, porque o Centro Espírita Amor e Caridade hoje é assim um exemplo mundial. Sim. Com as suas obras sociais, com o seu trabalho doutrinário, com a sua editora, com as suas palestras e um salão maravilhoso que foi inaugurado em 1851, mas ainda hoje é extremamente moderno. Orson, nós estamos no final deste bloco, mas me fala mais alguma coisinha sobre o professor Rivaio, agora já com o nome de Kardec. Pois é, com o nome de Kardec, utilizando esse pseudônimo, Allan Kardec teve o cuidado de estudar esses fenômenos, analisá-los didaticamente, fazer comparações entre as comunicações que lhe eram enviadas ou que ele tinha a oportunidade de presenciar e participar, e publicar a série conhecida como a Codificação Espírita, que é um manancial de conhecimentos à nossa disposição para nos fazer entender a vida e todos os seus mecanismos. Sidney, eu digo para você, sem medo, e ao telespectador também, Allan Kardec é um gênio da humanidade. É um grande benfeitor da humanidade que o tempo fará reconhecer, dada a sua lucidez de raciocínio. No próximo bloco eu quero saber mais sobre esse gênio. Não saia daí. Nós vamos agora para o último bloco desse programa. Você vê, passou rapidinho. Voltaremos já já. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, Despertar. Estamos falando um pouco sobre o advento do Espiritismo. Eu sei, você que talvez não seja espírita, acha que não vai ter interesse sobre o assunto. Mas é que nós estamos falando de um gênio da cultura mundial. Orson Carrara está conosco. Esse grande escritor, iluminador,
do nosso ambiente, é um trabalhador, ele não para o tempo todo, escritor, um líder espírita. Orson, por que o professor Rivaio, que depois tornou-se Allan Kardec, assumiu o pseudônimo de Allan Kardec, por que você está se atrevendo a nominá-lo como um gênio da humanidade? O trabalho de Allan Kardec é um trabalho memorável. É um trabalho que altera o curso da história pelo conhecimento que apresenta. Allan Kardec teve a capacidade, teve a felicidade de desafiar modelos e paradigmas que eram controlados pelo egoísmo humano. E o pensamento filosófico, científico, moral apresentado por Allan Kardec, que não é invenção dele, não é imaginação, mas é fruto da observação das leis divinas, é apresentado didaticamente em suas obras. Quando você lê Allan Kardec, você se deslumbra, você fica encantado com a lógica e principalmente, Sidney, o bom senso. O discernimento, ele é de uma honestidade extraordinária. E você sente isso quando lê os seus escritos. Ele chega a dizer que o fato dele não concordar com determinado fato ou opinião não quer dizer que ele vá contra aquela ideia. Se aquela ideia está dentro da lógica do bom senso, ele incorpora o seu conhecimento. Então ele chega a recomendar aos próprios adeptos que se um dia a doutrina espírita estiver em desacordo com a ciência, que fiquemos com a ciência. Nossa, essa frase eu queria que você dissesse, porque eu achei de uma coragem extraordinária. Porque algumas coisas mudaram. Até agora, Orson, houve alguma coisa que afetasse a estrutura da doutrina espírita de 1857 para cá? Olha que pergunta extraordinária que você me faz, Sidney, porque toda a estrutura doutrinária do Espiritismo contida nas 5 obras, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, não sofreram nenhum tipo de abalo em sua estrutura. E a gente percebe a preocupação, o cuidado, a prudência de Allan Kardec, ao publicar a Revista Espírita, muitas questões que necessitariam da aprovação do tempo, de maiores pesquisas, ele não colocou nas 5 obras básicas. Ele deixou lá na Revista Espírita, aguardando o respaldo, aguardando a comprovação científica, o avanço da pesquisa humana. Mas o que está na estrutura doutrinária das 5 obras básicas, o tempo passou e, incrível, o efeito é o contrário, porque quanto mais o tempo passa, mais você constata a veracidade, mais você constata a solidez dos conceitos ali apresentados. Sempre de forma racional, fazendo o leitor raciocinar com ele e apresentando ali o critério nunca dispensado do bom senso. Allan Kardec foi chamado de o bom senso encarnado. A prudência que ele tinha, o cuidado que ele tinha e o raciocínio é de uma lucidez. Eu sou de família espírita, Sidney, você sabe, e eu sou da 3ª geração espírita da família. E eu leio sempre, estudo para fazer palestra, pesquisa, eu tenho livros publicados, estou sempre pesquisando Allan Kardec. E eu fico encantado com a lucidez e a clareza racional desta inteligência extraordinária. Você acha, Orson, que ele foi inspirado também nas perguntas? Não tenho dúvida nenhuma, porque o trabalho dele não foi um trabalho dele somente. Ele faz parte de uma grande equipe de espíritos incumbidos de trazer essas realidades, essas verdades a serem colocadas à disposição do raciocínio humano. Mas ele tinha também a parte que é dele. Tem perguntas e respostas que você não sabe qual que é mais inteligente, Isso. se é a pergunta ou se é a resposta. Sem dúvida. Isso mostra a grandeza dele, do raciocínio dele. Claro que ele recebeu inspiração, porque era um homem conectado com os espíritos dirigentes daquele programa de emancipação espiritual da humanidade. Mas que a figura dele está presente, não tenha dúvida. Uma pergunta que eu imagino que você deva dizer que é mais importante do que a própria resposta é a relacionada com Jesus. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem durante toda a época da humanidade? E é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Estamos chegando ao final, Orson, mas eu queria que você me dissesse uma coisa. Se Kardec estivesse hoje
em nosso planeta, ele estranharia muito o comportamento das pessoas, porque infelizmente nós vemos aí pela internet muita gente oferecendo cartas de alforria, certificados de libertação, passaportes para o céu. Eu acho que o Kardec não ia gostar muito disso. Mas ele, com a sua grandeza moral, além da sua capacidade intelectual extraordinária, ele também tinha um senso moral gigantesco, justamente da sua própria personalidade, acrescida com o conhecimento que ele pôde desvendar depois. Ele iria compreender, porque são estágios de amadurecimento, Sidney. Nós estamos num planeta de imensa diversidade. Cada um de nós num estágio diferente de entendimento, de interpretação. Então, as grandes mentes humanas compreendem as mentes humanas que ainda estão tropeçando, que ainda estão com entendimento superficial. Isso é próprio das grandes almas. As grandes almas não criticam a nossa imaturidade, não julgam, eles compreendem, porque sabem que é uma questão de tempo, todos nós vamos amadurecer. Gostei muito da sua resposta. Eu não havia pensado nessa linha de pensamento e eu o cumprimento pela lucidez da sua presença no nosso programa. Eu vou deixar esse minuto final para as suas palavras e para as suas despedidas. Eu quero agradecer aqui a oportunidade do programa Despertar, aos amigos do Centro Espírita Amor e Caridade, com quem mantemos laços há tanto tempo, vínculos que nos fazem imenso bem e nos dão um imenso prazer aqui estar. Mas se podemos nos dirigir ao telespectador que está nos vendo, que está nos ouvindo, nós diríamos dessa vontade de viver, da importância de valorizar os instantes que estamos vivendo. Aproveitemos a vida no sentido de nos enriquecermos intelectualmente, moralmente, procuremos estudar, compreender a vida. Você não precisa se transformar em espírita. Não, o espiritismo não deseja converter pessoas. Coloca o conhecimento à disposição. Por questão intelectual, por cultura humana, pesquise o espiritismo. Conheça os seus fundamentos apenas para acréscimo do seu conhecimento. Você não precisa, não queremos que você se torne espírita, mas que você conheça esses fundamentos que são a razão do nosso equilíbrio e da nossa libertação dos caminhos da ignorância que até aqui permearam os caminhos humanos. Um grande abraço, minha gratidão. Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado a você que nos acompanha até agora. Até a próxima semana.